aí ao último bloco do nosso Conexão Escola. Nos 2 primeiros nós conversamos com a secretária de Educação de Três Rios, a senhora Carla Nasser Monerá. E agora estamos com a Cristiane Fontainha, ela que é coordenadora da Inclusão Escolar. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. A gente tem algumas dúvidas. Primeiramente, como é que funciona a matrícula da criança na educação escolar? Quando a criança chega, a secretária fez uma ordem de serviço preocupada com essa prioridade, colocando essa matrícula antecipada e prioritária para os alunos de educação especial e atendendo também uma recomendação do Ministério Público. Então, eles têm uma matrícula antecipada feita na Secretaria de Educação, prioritária e compulsória. Qualquer aluno não vai ter a matrícula de forma nenhuma negada pela secretaria, muito pelo contrário, a gente vai procurar adequar e depois, uma vez dentro da rede, ele vai seguir o trâmite dos nossos alunos, se precisar de uma transferência, mas sempre com prioridade. E, engraçado, a partir do momento que eu entrei na rede, e aí? Eu sou um professor de física, eu nunca trabalhei com educação inclusiva. Como é que é feito o acompanhamento dessa criança na sala de aula? A coordenação, no caso de educação especial inclusiva, no momento está sendo ocupada por mim e tem a Rosiane também, uma outra pessoa que atua no setor. Como é que nós trabalhamos? Assim que o professor recebe o aluno, ele faz um contato, nós fazemos uma visita itinerante e aí nós vamos procurar colaborar com o professor. De que forma que a gente pode ajudar, como que a gente pode estar atendendo esse aluno, se precisa ser feita uma adequação curricular. Também foram criados alguns documentos em parceria com a supervisão da secretaria, procurando atender essa especificidade, porque não havia. Então, nós temos um plano de atendimento para o 6º ao 9º, um plano de atendimento para o aluno do 1º ao 5º e um relatório específico para o aluno de educação especial, nos casos mais severos, que não há condições do professor avaliar de outra forma. Então, a gente não tinha esse instrumento até 2 anos atrás, mais ou menos, e agora a gente já tem. O professor tem como, a partir da observação dele, relatar as competências e habilidades que aquele aluno alcançou para uma pessoa, a posteriori, conseguir saber como adequar, em que fase que aquele aluno está, o que ele já alcançou, o que deve ser prioridade para aquele aluno. E a qualificação do professor para isso? Aí tem uma educação continuada, a prática reflexiva do professor, como é que fica em relação a isso? Então, porque, por exemplo, eu sou físico, mas se eu ficasse numa sala de educação inclusiva, eu ia ter dificuldade com isso. Uhum. E como é que é o professor, o desenvolvimento do professor, como é que é a qualificação desse professor e a capacitação dele para trabalhar com as crianças? Olha só, nós temos 2 caminhos. Nós temos o professor, como você está falando, comum, entre aspas, mas a partir do momento que a gente está numa sala de aula, eu também sou professora, formada em letras de língua portuguesa e também trabalhei com educação especial. Então, eu sei bem o que você está falando. Quando a gente está numa sala de aula, a gente não pode escolher aluno. A gente sabe que a gente recebe tudo. E a gente tem que estar preparado para tudo, porque é um direito do aluno ser atendido. E é um direito do aluno ter a especificidade dele atendida, ter a necessidade dele atendida, ter uma adaptação curricular. Mas a gente encontra, assim, o professor encontra algumas dificuldades por não ter lidado com aquilo ou por não ter tido convivência com algum aluno. E agora ele se depara com o aluno. Então a gente vai lá, auxilia esse professor e muitos depois, por si só, buscam essa formação. E a rede também está oferecendo, preocupada com isso. Esse ano mesmo nós qualificamos mais de 300 profissionais. Nós oferecemos capacitação em Libras, para aluno surdo, 5 oficinas do IMES, que é referência nacional nisso, uma oficina de capacitação em parceria com o Planeta Vida, em Braille, de alfabetização em Braille, para iniciar com esses alunos que têm baixa visão ou cegueira. Então, a gente já deu o primeiro passo para esse aluno e as outras capacitações e palestras ligadas à área de autismo e inclusão de forma geral. E para o professor da sala de recursos, que lida especificamente com esse aluno, aí a gente já cobra mais. Aí eles têm horário de planejamento quinzenal na secretaria, garantido dentro da carga horária deles. Então a gente está trocando experiência, está capacitando esse profissional e as outras capacitações que eles também fazem por conta deles. Muitas à distância, que facilita o processo e também através da própria secretaria. E como é a recepção dos professores com isso? Olha, tem sido bastante gratificante o trabalho. Às vezes, no início, a gente encontra uma certa resistência, principalmente às vezes do 6º ao 9º. Eu sou professora de segmento, eu falo com muita propriedade. Então, às vezes, no início, poxa, a sala está grande, mas depois que a gente vai lá, e muitos professores também, por desconhecer como trabalhar, têm a resistência. Poxa, mas eu vou dar o conteúdo todo, porque o aluno não alcança o conteúdo todo, como é que eu vou fazer? A gente fala, calma, pode se tranquilizar. Você pode fazer uma adaptação, às vezes é necessário uma diminuição desse currículo, às vezes é necessário
necessário diminuir os objetivos, às vezes é necessário mudar a metodologia, e aí ele vê que o aluno vai tendo retorno. Então é tudo dentro da necessidade do aluno. E às vezes a gente que é professor fica muito ansioso, né, e tende a colocar tudo para todo mundo e não está alcançando, como é que eu vou fazer? Então a gente já, nessa primeira conversa, às vezes a gente já quebra esse impacto e tem conseguido um bom trabalho na rede. O professor quer o feedback da educação, do processo, né? Aí quando começa a ficar um pouco mais lento, isso, a gente começa a ficar um pouco ansioso, mas acho que o trabalho com crianças da educação especial, ele é um processo mais lento. Verdade. Ele deve ser trabalhado com um pouco mais de cuidado. Isso, e aí, às vezes a gente quer jogar a carroça na frente dos bois e a gente fica um pouquinho enrolado com isso. Né? Preocupado. E quando a gente conversa e vê que tranquiliza esse professor, fala, olha, não é bem assim, calma, vamos esperar, ele não alcançou agora, pode ser que ele alcance no próximo. Você pode fazer uma avaliação diferenciada para ele, você pode diminuir esses objetivos, você pode priorizar alguns, você pode avaliar ele de uma forma diferenciada, você pode trabalhar com ele uma avaliação em 2 dias em vez de 1. Posso? Então, às vezes ele se espanta, não sabia que eu podia fazer isso. Então, a gente vai tentando adequar e tem conseguido, com o trabalho da supervisão, com o auxílio da secretaria, das orientadoras nas escolas também, a gente tem conseguido muito bons resultados. Assim, a prática da educação especial de 2 anos para cá, com a criação desses documentos, o número de alunos também, né, o censo registrava no máximo até 2013 28 alunos. Ano passado nós tivemos 366 alunos que estão incluídos na rede. Então, assim, são muitos alunos, é um trabalho árduo, a gente precisa caminhar, tem muito que melhorar, mas assim, a gente já caminhou bastante, um trabalho de qualidade, muito gratificante. Tem o caso também que muita gente não entende o que é uma pessoa com deficiência. Até conversando com a secretária, que todo mundo acha que pessoa com deficiência é só a criança cadeirante ou a pessoa cadeirante e aquilo pronto. Não tem uma visão de que transtornos globais do desenvolvimento é um tipo de deficiência, dificuldade na visão, não é só a criança ter uma dificuldade total da visão, uma deficiência visual total. Uma mínima deficiência visual é um tipo de deficiência. Então, acho que tem muito tipo de deficiência que eu acho que a pessoa não conhece. Acho que falta um pouquinho também de conhecimento. O MEC, na verdade, ele dá uma orientação quanto a isso. O que o MEC preconiza? O que é o público-alvo da educação especial, de acordo com o MEC? São os alunos com deficiência. O que está englobado na deficiência? Visual, né? Física, pode ser motora, pode ser uma paralisia cerebral, que às vezes as pessoas pensam que é intelectual e não é. Pode ser mental ou intelectual. E as deficiências ligadas à área sensorial, né? Auditiva, por exemplo. Então, isso são as deficiências. Os alunos com transtornos e síndromes. Aí entra aí os autistas, psicose infantil. Vários distúrbios e transtornos estão incluídos aqui nesse segundo grupo. E ainda tem o terceiro grupo, que são os alunos com altas habilidades de superdotação. Eles também são o público-alvo da educação especial. É claro que a gente, nesse momento, tem priorizado os alunos com deficiência, os alunos que estão abaixo do rendimento. Mas quando a gente encontra um aluno que tem um potencial maior, ele também deve ser trabalhado de forma diferenciada. Então, a educação especial não é só deficiência, não é só para baixo, ela é para cima também. Né? Você potencializar o aluno, ajudar que ele supere os limites dele, adequar aquilo ali a um crescimento, que às vezes para uma pessoa pode ser pouco. Né? Mas às vezes para aquele aluno é muita coisa. Né? Às vezes você pega um aluno que chega na escola, às vezes sem saber se comportar, sem ter noção de socialização, às vezes até fruto do que ele tem na família. Se está numa situação de vulnerabilidade social, né? Numa situação de dificuldade financeira família, então isso se reflete na estrutura daquela criança, na formação daquela criança. E a gente recebe alunos de todo tipo. Então a gente tem que estar preparado até para isso. Né, para as condições mínimas para estar passando para os pais, para pedir o auxílio deles. E com isso, a secretária pediu que a gente implementasse também esses encontros, voltados para os mediadores e voltados para as famílias, que também tem sido um projeto bacana que a secretaria tem desenvolvido. No caso, a gente priorizou os pais dos alunos autistas, porque é um grupo grande, um grupo que tem sensibilizado bastante a secretária e o prefeito. Então, a gente priorizou nesse primeiro ano encontro com essas famílias, desses pais, dessas crianças autistas, e também os mediadores, que são as pessoas que acompanham esses alunos na sala de aula. Porque quando a gente tem um caso muito severo, a gente precisa auxiliar esse professor e a escola. Como que a gente pode fazer isso? Na figura do mediador, auxiliando esse processo com essa criança justamente por conta dos outros alunos. Então, se eu tenho 25, 30, às vezes um aluno cadeirante precisa de uma locomoção. Como é que esse professor vai fazer?
né? Ele tem que também estar disponível para todas as crianças. Então a gente coloca essa figura desse mediador para acompanhar o aluno e aí o professor, claro, sempre responsável pelo processo, vai mediando e a gente vai fazendo os encontros também capacitando em serviço durante o ano, na secretaria. O mediador, ele é o professor, ele é uma pessoa que está junto isso, com o professor, com o trabalhando com o aluno, isso, certo? Isso, ele está ali para auxiliar Entendi. o aluno. Então, na adaptação, o professor vai fazer o planejamento para ele diferenciado. Então, às vezes requer um pouco de tempo, às vezes ele está fazendo uma atividade diferenciada dos outros alunos, às vezes a forma que ele precisa fazer é diferente. Então, por ter, às vezes, uma dificuldade motora, ele vai ser mais lento. Então, precisa de alguém estar com ele auxiliando para ele não ficar atrasado em relação aos demais, né? E o professor também ter disponibilidade, que às vezes ele vai ficar só com aquele aluno, como é que ficaria o restante da turma? Né? Então é preciso que tenha alguém para auxiliar, mas o professor é responsável, o mediador entra como auxiliar ali do processo para ajudar o aluno. Isso também tem sido muito importante e isso trouxe assim, um selo de qualidade para o nosso trabalho também. Interessante. E diante de todo esse processo educacional, de todo esse grande avanço que Três Rios está tendo na educação, a secretária falou da gente do Conviva, vocês estão agora concorrendo. Como é que fala um pouquinho da gente para a gente também? Então, o Conviva é uma plataforma de gestão destinada a auxiliar os secretários de educação. E a secretária decidiu utilizar bastante a plataforma, montou um grupo de trabalho na secretaria, né, e a assessora me convidou para auxiliar um pouco. E aí surgiu essa oportunidade de mostrar o projeto, o que as secretarias têm feito utilizando essa plataforma de gestão, porque é uma plataforma que auxilia em várias áreas, transporte, merenda, na parte pedagógica. Então ela auxilia a secretaria, então foi montado um grupo grande de trabalho. E aí nós mandamos a nossa experiência, o nosso relato, de acordo com a educação especial, porque a gente tinha tido tantos avanços que a gente decidiu, a secretária falou, não, então vamos mandar. E aí nossa experiência foi escolhida, de 195 municípios, nós ficamos entre os 10 selecionados. E esses 10 enviaram um vídeo, né? A gente vai fazer uma propaganda aqui. Nós enviamos um vídeo de 5 minutos, os 10 municípios, porque dentre os 10 vão ser considerados vencedores os 3 mais votados. Então a gente pede o auxílio de todo mundo da cidade, não tem nenhuma cidade aqui do interior concorrendo, nós somos a única do estado do Rio, então os outros municípios também podem nos ajudar sem medo nenhum, a gente está pedindo. E eu vou colocar aqui o site, vocês entram no site, olham o vídeo, escolhe lá Três Rios, assiste o vídeo se puder e vota, né? Tem que ter Facebook e vota. O site é www.convivaeducacão.org.br/reconhecimento Jogo da Velha 100. Tá? Então, transmitam para os colegas, passem para as pessoas, que é importante, vai ser mais um reconhecimento do trabalho que a gente está tendo. Boa, legal. Se você não tem aí, tem que ter Facebook? Tem. E todo mundo que tem Facebook tem a página Conexão Escola que você curtiu. E na página Conexão Escola tá o link para você votar aí no projeto de Três Rios. Eu acho que a gente tem que parar com essa mania que a grama do vizinho é sempre mais verde. Eu acho que a grama daqui tá bem verde, vamos valorizar o nosso. Obrigado, Cristiane. Já transmita também meu muito obrigado também à secretária, ao prefeito Vinícius Fará por ter acreditado no nosso projeto e ter mandado vocês aqui, pedido para vocês virem aqui para ter contato com a gente. Então, vou ficando por aqui. Esse é o Conexão Escola. Você pode seguir a gente pelo Facebook, Conexão Escola, e pelo canal no YouTube. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Cristiane. Obrigada. Conexão Escola. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.